Apenas corações serenos compreendem as antigas histórias sussurradas pelo mar. A pequena vila de Porto Velho era envolta por um mistério que dançava nas ondas. Às vezes, quando a brisa marinha soprava na direção certa, o som das ondas parecia sussurrar segredos esquecidos, histórias de amores perdidos e destinos não cumpridos. As casas de madeira, com suas janelas empoeiradas, pareciam guardar ecos do passado, como se tivessem visto demasiadas vidas passarem. Clara, uma artista de cabelos desgrenhados e sonhos adormecidos, caminhava pela praia ao amanhecer, sentindo a areia fria sob os pés. Ela havia trocado suas tintas e telas por um emprego seguro que a aprisionava. Um dia, enquanto observava o horizonte, uma sombra familiar se aproximou. Era Lucas, seu amigo de infância, com um brilho intenso nos olhos. Com um gesto teatral, ele revelou um diário antigo, de capa desgastada, que outrora pertencera à avó de Clara. Olha o que encontrei. Cada palavra a puxava para dentro de uma história que não era sua, mas que tocava seu coração. Essa é a história de sua avó, disse Lucas, com um sorriso curioso. Ela sentiu um nó na garganta ao absorver a intensidade das emoções daquela escrita. As cartas falavam de amores perdidos, de um ser amado distante que nunca chegou a conhecer. O mar, sua grande confidente, parecia murmurar em resposta, trazendo à tona memórias de tempos mais simples, quando Clara desenhava sonhos em cada onda que quebrava na praia. Enquanto mergulhava nas palavras repletas de vida, Clara percebeu que sua própria hesitação em seguir seu caminho a havia aprisionado em uma rotina insuportável. O diário se tornava um espelho, refletindo suas inseguranças e um medo que era o eco de um passado distante. Naquela cabana acolhedora, rodeada por lembranças e pelo som suave do mar, ela contemplava seu futuro, imaginando um recomeço. Mas o que a impedia de começar? Seria a mesma corrente que prendera sua avó? Clara sentia um misto de ansiedade e esperança. No que a vida reservava? Ela tinha coragem para abrir as portas da sua criatividade e se deixar levar? A mensagem deixada na carta era um convite, mas também um enigma que a deixava inquieta. O que poderia significar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara permaneceu ali, a frase dançando em sua mente. A resposta está onde menos espera. O mar parecia mais intenso, cada onda um chamado. O diário, agora suas mãos tremiam. O que ela estava esperando? Um impulso queimou dentro dela, quase como uma faísca. Lucas, que observava com uma expressão de curiosidade e expectativa, fez uma pergunta que a tirou do transe. O que você vai fazer, Clara? Ele não entendia. Como poderia? O peso das cartas pressionava seus ombros. E a bagunça de seus sentimentos era um furacão. Mas antes que pudesse responder, um grito cortou o ar, como um trovão. Socorro! Alguém, ajude! Um garoto, talvez 11 anos, corria em direção à praia. O olhar dele estava carregado de desespero. Clara e Lucas trocaram um olhar. O pânico se instalou. Ambos correram até ele. O que aconteceu? Lucas questionou, a voz carregada de urgência.
O garoto, ofegante e com os olhos arregalados, apontou para o mar. É o meu pai! Ele está se afogando! No instante seguinte, Clara sentiu seu coração parar. Uma onda de medo a invadiu. Avançou até a beira da água, onde as ondas batiam com força. O mar estava agitado. Cada quebra parecia um monstro pronto para devorar. E mesmo assim, ela não conseguia desviar o olhar. Algo a estava chamando, algo que ia além do seu medo. Eu vou! Gritou Lucas, já se despindo. Clara puxou o braço dele. Você não pode! É perigoso! Mas ele estava decidido, o olhar determinado. Enquanto ele se lançava nas ondas, Clara sentiu uma pressa a consumindo. O que ela estava fazendo ali parada? Os gritos do garoto ecoavam. Vão logo! E então, como um relâmpago, uma ideia surgiu. Ela pegou o diário e o levantou, olhando para o garoto. Me diga onde ele está. O garoto indicou uma direção. Com um último olhar para o mar, Clara respirou fundo. Eu também vou. Ela se atirou atrás de Lucas. As ondas eram frias e cortantes, mas a adrenalina impulsionava. Cada movimento parecia uma eternidade. O mundo ao redor ficou turvo. Então ela viu uma silhueta lutando na água. O coração dela disparou. Mas foi quando Clara se aproximou que um tronco de madeira sobressaiu na água. Ela se virou para avisar Lucas, mas no mesmo instante ele desapareceu sob a onda. Um grito escapuliu de seus lábios. Lucas! O mar estava violento. O garoto gritava mais alto. Meu pai! Clara precisou decidir. Ela virou novamente, agora olhando para o pai do garoto. Ele estava caindo, boca e nariz dentro da água. Um impulso arrastou Clara. Ela conseguiu agarrar o braço dele, puxando-o para cima. Mas era como tentar levantar uma montanha. Com cada respiração difícil, Clara se sentia cada vez mais fraca. O mar batia e ela não conhecia a força do sofrimento que estava afligindo seu ser. E então, em meio ao caos, uma sombra espreitava. Clara sentiu algo frio e familiar. Um olhar entre pálido e horrível. Era Lucas, trêmulo e pálido, a emergir das ondas. O que estava acontecendo? Ele não estava ali para salvá-la? Com um gesto frenético, ele fez um movimento. Clara apenas conseguiu ver a expressão em seu rosto. Uma mistura de desespero e algo mais. Traição? Uma onda pesada como seu medo atingiu-a e tudo ficou escuro. Quando a luz voltou, Clara estava de volta à praia, o garoto no chão, respirando, enquanto Lucas estava à sua frente, mas com um olhar estranho. Por que ele parecia diferente? Algo não estava certo. O diário caído na areia tinha suas páginas viradas pelo vento e uma carta caía lentamente. Querida Clara, não se esqueça do que eu disse. A verdade está onde você menos espera. A realidade começou a desmoronar. O que significava aquilo? O que mais Lucas estava ocultando? Uma nova angústia se instalou no peito de Clara. Algo virou, mas ela ainda não sabia o que. Agora, tudo parecia uma grande mentira, e suas escolhas a levariam a um caminho sombrio. Clara ficou ali, o coração em frangalhos. O olhar de Lucas a deixava inquieta. Sentia algo errado. Um frio percorreu sua espinha e por um momento tudo ao redor ficou em silêncio. O mar rugia ao fundo, mas na sua mente só havia confusão. Então, a carta que caía lentamente na areia, como uma folha esquecida, desfez o feitiço. Ela se aproximou, pegou a carta. A caligrafia era inconfundível, mas a sensação que lhe invadiu era de que não era só um aviso. Clara sentiu que havia mais ali, muito mais do que apenas palavras. A verdade está onde você menos espera. Aquilo a sufocava, mas antes que pudesse pensar mais, algo voou acima dela. Um alvoroço de vozes desgrenhadas cortou o ar.
No instante seguinte, um grupo de pessoas começou a se aglomerar. Clara levantou os olhos e viu um homem, muito familiar, saindo da multidão. Seu coração disparou. Era o pai de Lucas. Ele se aproximou com uma respiração ofegante e apontou com desespero para o mar. "Onde está meu filho?" O olhar dele trazia um desespero avassalador. Ele estava aqui, Clara começou, mas as palavras não saíam. Ela olhou para a água, agora calma como um espelho traiçoeiro, mas ao invés de ver Lucas, a memória convulsiva de um momento terrível a paralisou. O sentimento de traição começava a aflorar. "Ele estava me ajudando!" "Clara!" O chamado da mãe de Lucas foi como um soco no estômago. Ela estava às lágrimas. "Ele não voltou. O que aconteceu?" O desespero no rosto da mulher apenas aumentava a pressão no peito de Clara. O que ela diria? Que Lucas tinha desaparecido sob as ondas, enquanto ela lutava para salvar o pai do garoto. E se Lucas não estava ali? Algo em sua mente fez a luz piscar. Lembrou da expressão em seu rosto, aquele misto de desespero e uma fração de outra coisa. Raiva? Clara deu um passo para trás, coração acelerado. O que estava acontecendo? Então, como se uma cortina tivesse sido puxada, a verdade se revelou em flashes. Clara teve uma visão rápida de Lucas. Um lado sombrio, algo que ela não quis aceitar. Ele não era apenas o amigo de infância. Não mais. Ele poderia ser um fantasma na areia, um eco de coisas mal resolvidas. E se ele tivesse um lado que ela não conhecia? E o diário? Aquelas palavras antigas seriam uma advertência? Ouvindo seu próprio pensamento, Clara girou a cabeça de um lado para o outro, a mente em desordem. Ela não percebeu que estava sendo observada. Uma senhora, longe da cena, parecia ter algo a dizer. Cabelos prateados, olhos profundos e cansados, ela parecia transportar histórias pesadas. E então, sem avisar, ela começou a se aproximar. "Clara", disse a mulher com a voz rouca, "você precisa saber. Seu avô e Lucas, eles estavam mais ligados do que você imagina." A frase ecoou como uma bomba. Clara congelou. Como assim? O diário não era só sobre sua avó. Era para te alertar sobre a escolha que eles fizeram. Uma escolha que pode ter custado vidas. A mulher olhou firmemente nos olhos de Clara. Lucas não é quem você pensa que é. E se não agir agora, poderá perdê-lo para sempre. O mundo ao seu redor desmoronou. Seu corpo tremeu e o mar, tão calmo antes, parecia agora um rugido de advertência. O que mais ela não sabia? Que segredos estavam escondidos nas profundezas daquelas cartas antigas e no passado dos dois? Clara sentiu um nó na garganta. E que ela faria? O que estava realmente em jogo? A brisa do mar se transforma em um lamento, enquanto o futuro se tornava nebuloso. As ondas poderiam esconder mais do que segredos, poderiam guardar a verdade sobre Lucas. E com isso, ela sentiu que a verdadeira luta estava apenas começando. Clara congelou, o coração disparando, enquanto as palavras da mulher reverberavam em sua mente. Lucas não é quem você pensa que é. O que isso significava? A areia sob seus pés parecia tremer, como se o próprio chão questionasse sua realidade. Lucas, seu amigo de infância, a pessoa que sempre esteve ao seu lado. Como poderia esconder algo dela? Um grito irrompeu do mar, chamando todos de volta à realidade. O pai de Lucas ainda buscava respostas, enquanto a multidão começava a se aglomerar em torno da praia. Clara olhou para as ondas e o medo se solidificou em seu estômago. Se Lucas não voltasse? Uma angústia sufocante a envolvia. É verdade? Clara questionou, desesperada.
Antes que a mulher pudesse responder, Clara percebeu um movimento no mar. A água estava inquieta, como se algo estivesse submerso, lutando para emergir. Lucas! Gritou Clara, com toda a força que lhe restava, mas sua voz foi engolida pelo rugido das ondas. O tempo parecia passar devagar. Clara sentia a pressão de 1000 olhos sobre ela, todos esperando por uma resposta. O pai de Lucas estava à sua esquerda, com os punhos cerrados e os lábios pálidos. Em sua frente, a mulher a encarava, esperando, como se soubesse que algo crucial estava prestes a acontecer. E então, uma sombra surgiu. Não era Lucas, era um corpo, emergindo das águas, e a multidão começou a gritar. Clara ficou petrificada, o coração em míngua. Não! Não pode ser! O desespero a invadiu. Era o homem que ela ajudara a salvar, o pai do garoto. Ele estava sendo puxado pelas correntes, os olhos arregalados e a expressão de horror estampada no rosto. Enquanto Clara olhava, algo estrondoso aconteceu. O mar se agitou de maneira violenta. Uma onda colossal, como um monstro enfurecido, arrebentou sobre a praia. Clara levantou os braços na tentativa de se proteger, mas as águas a engoliram. O mundo escureceu e o pânico tomou conta. Quando finalmente ela emergiu, com a água escorrendo do rosto, teve uma visão chocante. Lucas estava ali, imóvel, a poucos metros de distância. Mas havia algo de errado. Ele estava com um olhar vago, como se não estivesse ali. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. E mais, um brilho estranho em seu braço, um medalhão prateado, exibia um símbolo que ela não conhecia, mas que parecia ameaçador. Lucas, ela chamou, a voz embargada. Ele não se mexeu, apenas continuou a encarar a água, e por um instante, Clara sentiu que ele estava mais distante do que nunca. A multidão gritou mais uma vez. O pai de Lucas foi puxado pelas ondas. Não havia ninguém para salvar. Clara se virou para a mulher, que agora olhava para Lucas, com uma expressão intensa e preocupada. Você precisa entender, Clara. A escolha que ele fez, que todos fizeram, pode ter consequências impensáveis. Um som estrondoso cortou o ar. Uma explosão. Clara piscou e tudo ao seu redor parecia girar. Um barco, que estava ancorado em alto mar, agora flutuava descontroladamente, sendo puxado com força pelas correntezas. As pessoas começaram a entrar em pânico, gritando, correndo para longe. E no meio do caos, algo ou alguém começou a sair da água. A figura estava chegando mais perto, e Clara sentiu uma conexão estranha. Quando a forma se aproximou, ela ficou paralisada. Era sua avó, uma imagem viva, tão familiar e distante. Clara, ela disse, a voz ecoando com uma urgência que cortava a mente. A verdade está no coração das ondas. Escute. E então, tudo o que Clara acreditava saber sobre sua família, sobre Lucas e sobre a vida na vila de Porto Velho começou a desmoronar. As peças do quebra-cabeça estavam mudando, e com elas, sua vida. O que aconteceu de fato? Clara se perguntou. O que mais ela não sabia sobre aqueles que amava? O mar estava prestes a revelar segredos que ameaçavam não apenas sua amizade com Lucas, mas a própria essência de quem ela era. Ela sabia que precisava agir antes que tudo se perdesse, mas o que isso significava? Enquanto seu mundo desmoronava, Clara sentiu um nó no estômago. O que estaria escondido sob a superfície? E antes que pudesse pensar mais, suas mãos buscaram o diário, esperando que as palavras de sua avó pudessem ser a chave para abrir os segredos que eram mais profundos do que ela poderia imaginar. Clara congelou, o coração disparando, enquanto as palavras da mulher reverberavam em sua mente. Lucas não é quem você pensa que é. O que isso significava?
A areia sob seus pés parecia tremer, como se o próprio chão questionasse sua realidade. Lucas, seu amigo de infância, a pessoa que sempre esteve ao seu lado, como poderia esconder algo dela? Um grito irrompeu do mar, chamando todos de volta à realidade. O pai de Lucas ainda buscava respostas, enquanto a multidão começava a se aglomerar em torno da praia. Clara olhou para as ondas, e o medo se solidificou em seu estômago. Se Lucas não voltasse... Uma angústia sufocante a envolvia. É verdade? Clara questionou, desesperada. Antes que a mulher pudesse responder, Clara percebeu um movimento no mar. A água estava inquieta, como se algo estivesse submerso, lutando para emergir. Lucas! Gritou Clara, com toda a força que lhe restava, mas sua voz foi engolida pelo rugido das ondas. O tempo parecia passar devagar. Clara sentia a pressão de 1000 olhos sobre ela, todos esperando por uma resposta. O pai de Lucas estava à sua esquerda, com os punhos cerrados e os lábios pálidos. Em sua frente, a mulher a encarava, esperando, como se soubesse que algo crucial estava prestes a acontecer. E então, uma sombra surgiu. Não era Lucas, era um corpo emergindo das águas, e a multidão começou a gritar. Clara ficou petrificada, o coração em míngua. Não, não pode ser! O desespero a invadiu. Era o homem que ela ajudara a salvar, o pai do garoto. Ele estava sendo puxado pelas correntes, os olhos arregalados e a expressão de horror estampada no rosto. Enquanto Clara olhava, algo estrondoso aconteceu. O mar se agitou de maneira violenta. Uma onda colossal, como um monstro enfurecido, arrebentou sobre a praia. Clara levantou os braços na tentativa de se proteger, mas as águas a engoliram. O mundo escureceu e o pânico tomou conta. Quando finalmente ela emergiu, com a água escorrendo do rosto, teve uma visão chocante. Lucas estava ali, imóvel, a poucos metros de distância, mas havia algo de errado. Ele estava com um olhar vago, como se não estivesse ali. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. E mais, um brilho estranho em seu braço, um medalhão prateado, exibia um símbolo que ela não conhecia, mas que parecia ameaçador. Lucas! Ela chamou. A voz embargada. Ele não se mexeu, apenas continuou a encarar a água, e por um instante, Clara sentiu que ele estava mais distante do que nunca. A multidão gritou mais uma vez. O pai de Lucas foi puxado pelas ondas. Não havia ninguém para salvar. Clara se virou para a mulher, que agora olhava para Lucas, com uma expressão intensa e preocupada. Você precisa entender, Clara. A escolha que ele fez, que todos fizeram, pode ter consequências impensáveis. Um som estrondoso cortou o ar. Uma explosão. Clara piscou e tudo ao seu redor parecia girar. Um barco, que estava ancorado em alto mar, agora flutuava descontroladamente, sendo puxado com força pelas correntezas. As pessoas começaram a entrar em pânico, gritando, correndo para longe. E no meio do caos, algo ou alguém começou a sair da água. A figura estava chegando mais perto e Clara sentiu uma conexão estranha. Quando a forma se aproximou, ela ficou paralisada. Era sua avó, uma imagem viva, tão familiar e distante. Clara, ela disse, a voz ecoando com uma urgência que cortava a mente. A verdade está no coração das ondas. Escute. E então, tudo o que Clara acreditava saber sobre sua família, sobre Lucas e sobre a vida na vila de Porto Velho começou a desmoronar. As peças do quebra-cabeça estavam mudando e com elas sua vida. Clara, acorda! Gritou a mulher, pegando Clara pelo braço. O que você presenciou não é apenas uma escolha. É uma maldição que permeia as águas. Nesse instante, um grito irrompeu do meio da multidão.
Todos, incluindo a mãe de Lucas, olharam em choque. Mas não era apenas um grito de pânico, era um grito de reconhecimento. Era a avó de Lucas, viva e bem, caminhando diretamente em direção a Clara. Você não pode estar aqui! Clara gaguejou, sem entender. A imagem da avó, que até aquele momento era uma lembrança distante, agora estava na sua frente. O olhar que ela lançou a Clara transbordava dor e arrependimento. Lucas, de braços cruzados e o olhar vazio, ainda estava diante do mar revolto. A presença de sua avó ao lado de Clara mudava tudo. A mulher misteriosa olhou para a avó e sussurrou: Você não deveria estar aqui, não agora. Clara sentiu o mundo desabar novamente. Quem são vocês? O que está acontecendo? O desespero começou a se infiltrar em sua voz, enquanto uma ideia horripilante se formava em sua mente. A avó de Lucas, agora com lágrimas nos olhos, respondeu: É mais complicado do que você imagina, Clara. Lucas é parte de algo muito maior, e você também. Há anos, secretos foram enterrados, escolhas feitas em nome do amor. Mas a verdade é que ambos estão ligados a este mar e às suas promessas. O nó na garganta de Clara se tornou insuportável. Mas que promessas? O que vocês esconderam? As ondas pareciam sussurrar e a tensão era palpável. Então, enquanto a verdade estava prestes a desmoronar, um barulho contundente surgiu das profundezas do mar, algo que ninguém esperava. Do fundo do oceano, uma criatura colossal, com escamas brilhantes e olhos flamejantes, começou a emergir. Clara sentiu a areia sob seus pés tremer novamente. A onda de choque que se seguiu colocou toda a multidão em pânico. Clara queria gritar, mas nenhum som saía de sua boca. O que a água estava escondendo? O que mais o destino tinha guardado? A verdade não estava apenas nas cartas ou no diário. Estava à espreita nas sombras das ondas. E neste momento, Clara percebeu que a batalha não era apenas pela vida de Lucas, mas pela própria alma deles todos. E quando a criatura finalmente apareceu, um eco ressoou. Vocês voltaram. E agora a escolha deve ser feita. O pesadelo estava apenas começando. Clara olhou para Lucas, um misto de medo e determinação nos olhos. A tempestade dentro dela rugia, e ao invés de se retirar, ela estava pronta para enfrentar. Mas o que viria a seguir? O futuro era incerto, e Clara percebeu que tudo o que tomou como certo estava prestes a virar o avesso. Clara sentiu seu coração disparar quando a criatura emergiu das ondas. Não era apenas um monstro, era uma manifestação do que ela mais temia. O mar, em sua fúria, trazia à tona segredos enterrados que ela nunca quis descobrir. A multidão ficou em silêncio, fixando os olhos na imensa sombra, horrorizada. A água cintilava e o rugido das ondas parecia um eco de avisos. Clara! A voz de sua avó ressoou como um chamado distante, mais urgente. Você precisa decidir. A presença dela iluminava a cena, mesmo em meio à escuridão. Mas Clara não conseguia desviar o olhar da criatura. O que era aquilo? O que Lucas tinha a ver com tudo isso? Enquanto a tensão aumentava, uma nova onda de pânico a invadiu. E em um instante, quando estava prestes a questionar tudo, tudo virou. A tela da realidade se rasgou e uma explosão de luz anunciou a entrada de algo ainda mais terrível. Você voltou, a criatura falou, e sua voz soava profunda e altissonante, reverberando nos peixes e nas areias. Dessa vez, a escolha de vocês não poderá ser ignorada. As pessoas começaram a murmurar, o medo gripando suas vozes. Clara, trêmula, olhou para Lucas, cujo olhar perdido parecia fixo na tempestade. O olhar dele estava vazio.
como se uma parte dele tivesse se perdido para sempre. Por que você não diz nada? Seu peito estava pesado, a angústia correndo nas veias. O silêncio entre eles era agonizante. E naquele momento, Lucas finalmente se mexeu. Clara, eu... Ele hesitou, seus lábios se movendo, mas as palavras não saíam. Ela viu algo em seus olhos que a fez sentir um frio na espinha. Não era apenas preocupação, era medo. E a sombra da criatura crescia, como se soubesse. A verdade está escondida no fundo do mar, disse a voz da avó de Lucas, enquanto o olhar dela se alternava entre Clara e o ar. Vocês dois são mais do que amigos. A ligação é muito mais forte. Clara ficou confusa. O que você quer dizer? Sua cabeça girava. Como numa dança macabra, a criatura se virou, a abertura da boca revelando uma luz enigmática. Tanto Lucas quanto Clara têm uma linha ancestral que os une a este mar. Escolhas foram feitas e agora elas despertam. Corações acelerados, Clara e Lucas sabiam que estavam diante de algo colossal. Mas, antes que pudessem processar o que estava acontecendo, uma onda colossal atingiu a praia. Clara estava prestes a ser consumida, mas em vez de água, ela foi envolvida em luz. Estava submersa em uma visão. Imagens de vidas passadas, de vozes familiares, de promessas não cumpridas. No meio disso tudo, Clara viu relances de uma vida diferente, memórias que não eram apenas dela. E no centro dessas lembranças, a imagem dela e de Lucas se entrelaçando, não como amigos, mas como algo mais profundo, mais intenso. E assim, como um quebra-cabeça se encaixando, ela entendeu. Lucas não era apenas seu amigo de infância, ele era parte de sua linha ancestral. Uma ligação que se estendia por gera. Você é? As palavras estancaram na garganta. O mundo ao redor explodiu de luz e sombras, e o mar começou a chorar. Mas antes que ela pudesse desvendar o que tudo isso significava, um barulho ensurdecedor ecoou. A verdade estava prestes a ser revelada, e Clara sentiu que a própria realidade começava a desmoronar. A criatura avançava, e sua essência penetrava o ar, trazendo um calor estrondoso que parecia derreter as verdades que eles conheciam. E então, naquele instante cruciante, Clara percebeu a sombria verdade. Um sacrifício precisava ser feito. E as lágrimas escorriam, enquanto a voz do mar sussurrava ecos de despedidas. O que cada um daria. E enquanto a tempestade rugia lá fora, o portal de verdade se abria. A última visão era de Lucas, lágrimas nos olhos, como se tudo já estivesse tomado. O mar rugia, fazendo ecoar um frio no coração de Clara, e ela sabia que as escolhas logo chegariam. Alguma coisa tinha que mudar. Mas o quê? E com isso, a realidade se tornava tão instável quanto as águas revoltas diante delas. Clara sentiu seu estômago revirar enquanto a criatura avançava. A luz era hipnotizante, como um farol em meio à escuridão. Os olhos de Lucas, fixos na água, pareciam perdidos e o medo a envolveu. O que ele realmente sabia? A avó de Lucas parecia compreendê-lo de uma forma profunda, mas Clara não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Escute! A voz da avó reverberava, mas os murmúrios da multidão a rodeando se tornaram um zumbido distante. Clara olhou para a criatura imensa. Suas escamas brilhavam como espelhos, refletindo a luz do sol poente, enquanto a sombra se expandia. Uma sensação de desespero se instalou em seu peito. O que a água guardava? Então, no instante em que tudo parecia prestes a explodir em caos, a criatura fixou os olhos em Clara. O mar parecia entrar em um transe, e do nada uma onda iluminada se ergueu, parecendo engolir o mundo ao redor. Clara gritou, mas o som não saiu.
Quando a onda se quebrou, a luz se espalhou pelo ar, envolvendo todos em um abraço brilhante. E então, tudo parou. Clara ficou paralisada, e naquele silêncio absoluto, Lucas começou a se mover. A expressão no rosto dele mudou. Era como se o medo se transformasse em determinação. Ele respirou fundo e ergueu o braço, apontando para a criatura. É você! Você sempre esteve aqui! Sua voz era um rugido agora, ecoando entre os aplausos de água. Lucas, o que você está fazendo? Clara sentiu um nó na garganta. O que significava aquilo? E quando olhou mais de perto, viu as escamas da criatura tremularem, como se respondessem à voz de Lucas. O mar sussurrava e por um instante tudo parecia fazer sentido para ele. Mas Clara ainda estava perdida. E então, em um movimento brusco, Lucas retirou o medalhão de seu braço e o segurou bem firme. Clara, escute, nossos destinos estão entrelaçados, mas precisamos fazer a escolha certa, Amora. Ele estava feroz e o olhar entusiasmado dele fazia Clara tremer. Escolha? O que você quer dizer com isso? Sentiu a adrenalina se acumulando. Antes que pudesse pensar, a criatura emitiu um brunido profundo. A água agitou-se em resposta, como se os segredos do mundo estivessem sendo revelados. E o que aconteceu a seguir era inimaginável. De repente, uma explosão de luz lançou Clara para trás, e a criatura se contorceu, revelando uma forma humana. Era a imagem de um homem. O rosto era familiar, o pai de Lucas, aquele que supostamente havia se afogado momentos antes. O que estava acontecendo? Pai? Lucas gritou, os olhos arregalados de incredulidade. O homem olhou diretamente para Clara, um olhar intenso, e então um sorriso triste se formou em seus lábios. Desculpe por tudo, meu filho. A verdade estava selada neste medalhão. Agora chegou a hora de quebrar a maldição que paira sobre nós. Maldição? O choque disparou por Clara. O que você está dizendo? Isso não faz sentido. A ideia de que tudo o que conhecia poderia ser uma mentira começou a contornar sua mente. O que estavam escondendo? O homem soprou o ar antes de continuar. Muitos anos atrás, fizemos um pacto com o mar, um pacto de proteção em troca de um preço. A escolha de cada geração teria consequências. E agora chegou a nossa hora de pagar. A multidão estava em choque, uma mistura de confusão e horror. Enquanto as palavras do pai de Lucas flutuavam no ar, Clara se lembrou das cartas do diário, das declarações de amor e das vidas perdidas. Tudo começou a se encaixar de maneira horrível. O que mais estava escondido? Lucas, agora em pé à beira da água, parecia mais determinado, mas também mais vulnerável. E com cada palavra que o homem dizia, a criatura começou a se dissolver, como fumaça se dissipando no ar. Mas antes de desaparecer por completo, Clara experimentou algo que a paralisou. A criatura, sob a forma humana, olhou para ela com tristeza e uma pergunta em seus olhos. Você está preparada para essa escolha? O tempo pareceu parar novamente. Clara olhou para Lucas, que agora estava lutando contra suas próprias emoções, e o mar, mais calmo, parecia prometer respostas em conjuntos mais profundos. Mas o que aquilo significava? Por que aquela conexão a arrastava para o fundo das águas? Antes que Clara pudesse responder, o pai de Lucas desapareceu e um redemoinho de água surgiu em volta deles. O último vislumbre dela foi o rosto de Lucas, dividido entre esperança e desespero. E as palavras finais ecoaram na brisa. Escolha, Clara. O mar sempre sabe. Você precisa decidir. O que significava aquilo? O que havia sido selado nas ondas? O coração de Clara batia forte. A importância de sua escolha
se tornara mais nítida, mas ela não sabia o que escolher. As reais consequências ainda a aguardavam, e enquanto uma nova onda se formava a seus pés, apenas uma coisa ficou clara: a batalha entre amor e perda estava apenas começando. Enquanto Clara sentia a tensão no ar, algo começou a mudar. A criatura, agora com uma forma humana, olhava para Lucas com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Era como se o tempo tivesse parado e todas as promessas feitas fossem ressoar em torno deles. "Precisamos decidir agora!" gritou Lucas, sua voz ecoando na praia silenciosa. "O que vamos escolher?" Os olhos dele estavam fixos em Clara, e naquele olhar havia um misto de determinação e medo. Mas antes que Clara pudesse respirar, uma onda imensa se formou, como se o mar estivesse reagindo a essa escolha. E então, num espetáculo devastador, a onda se arrebentou em sua direção. Clara gritou, e o mundo ao seu redor se apagou por um instante. Quando a luz voltou, ela estava de pé, mas a poeira da confusão a envolveu. As lembranças começaram a retornar, rápidas e fragmentadas. Clara viu a figura de sua avó, ainda ali, erguendo a mão em direção à criatura. "Você não sabe o que está prestes a fazer!" gritou, sua voz trêmula. "Não devemos permitir que isso aconteça." Então, em uma fração de segundo, a realidade mudou. Uma fissura surgiu na areia entre Clara e Lucas. A terra se abriu e uma sombra sombrinha arrastou-se dela, como uma mão arterial. As ondas, em um frenesi, não pareciam mais tranquilas. Algo estava prestes a ser revelado, e Clara, sentindo um aperto no coração, olhou para a criatura. Quem é você?" O medo se agarrava em sua voz, mas a resposta veio como um alarido ensurdecedor. "Eu sou o vínculo do passado. O que cabe a vocês é muito maior do que a amizade." Clara cambaleou, os olhos saltando de Lucas para a criatura. "O que isso significa?" O choque agora fazia seu corpo tremer, e naquele momento a criatura sorriu. Não um sorriso gentil, mas um que revelava todas as verdades escondidas. "Você e Lucas são irmãos." As palavras caíram como uma bomba. O mundo girou sob seus pés e um grito involuntário escapuliu de sua boca. Não, isso não pode ser verdade. As lembranças de infância passaram pela sua mente numa dança caótica. Todos os momentos que compartilharam, toda a cumplicidade, pareciam agora uma piada cruel. "É verdade", disse a criatura, com um brilho de satisfação nos olhos. "Os pactos que foram feitos, os segredos que foram guardados, estão todos entrelaçados. O passado os liga mais do que imaginam." Lucas estava paralisado, seus olhos presos no chão. "Irmãos? Como?" Clara sentiu um nó se apertar na garganta. Enquanto o vento gelado soprava, ela lutava contra a onda de emoções que a invadia. E então, como se o mar estivesse preparado para mais um impacto, uma nova onda se formou, uma corrente que parecia reunir todos os sentimentos arrebatadores: raiva, tristeza, decepção. E isso se dirigiu para Clara. "Se você não decidir, ele vai pagar o preço." "Pagar?" Lucas estava quase em lágrimas, e Clara pôde ver a confusão tomando conta daquele rosto familiar que sempre amou. "Eu não posso acreditar no que eu estou ouvindo." Mas antes que ela pudesse responder, a criatura se aproximou novamente. Já não era mais a figura aterrorizante. "Vocês devem escolher, ou a conexão com o mar se romperá, e se isso acontecer, tudo o que amam será submerso no esquecimento." A adrenalina bombava em seu corpo. Clara e Lucas estavam em um beco sem saída, a pressão caindo sobre eles. "Escolham a verdade ou vivam em mentiras", exigiu a criatura, sua voz ressoando nas ondas. O que estava em jogo agora era mais do que amizade. Era família, identidades, um legado que Clara não estava pronta para enfrentar.
E enquanto a dor da descoberta a envolvia, uma nova pergunta começou a ecoar em sua mente. E se eu escolher não fazer nada? O que acontece então? As palavras saíram como um sussurro, e a criatura tremeu, um vislumbre de medo cruzando seu olhar. Com isso, Clara percebeu que a única verdade entre eles era a conexão de sangue, e isso mudaria tudo. Mas o mar, em sua fúria, não esperaria por decisões. Uma onda maior se ergueu às suas costas, e Clara, agora em um estado de alto estresse, sabia que seriam levados a um desfecho inesperado. Não haveria retorno. O próximo movimento deles poderia selar seu destino. E foi nesse momento de incerteza que Clara olhou para a criatura, para Lucas e para o mar. Novamente uma escolha foi exigida, e ela tinha que decidir não apenas por si, mas por todos ao redor. E enquanto o mar rugia, Clara teve certeza de que nada seria como antes. Clara sentiu seu coração disparar quando a criatura avançou. A luz era hipnotizante e Lucas estava paralisado, preso entre a dor da verdade e a determinação de mudar seu destino. Mas ao mesmo tempo em que os momentos pareciam se arrastar, a tensão explodia em torno deles. O mar rugia e a criatura os encarava, cheia de uma sabedoria ancestral. "Precisamos decidir agora!" Lucas gritou, e sua voz ecoou em um misto de desespero e urgência. "O que vamos escolher?" Clara olhou para ele, a angústia apertando seu peito. Antes que pudesse responder, uma onda colossal se formou atrás dela. A água parecia viva e um estrondo a fez tremer. Clara fechou os olhos e tomou uma respiração profunda. Quando a luz retornou, ela estava de pé em uma praia sem fim, e o quadro ao seu redor desmoronou. Ao invés de estar com Lucas, sozinha, ela encarava a criatura. "Você não pode fugir da sua verdade, Clara," ela sussurrou, quase como uma brisa, mas suas palavras carregavam o peso de 1000 segredos. "A conexão é mais forte do que imagina." Clara piscou, tentando compreender. "Que conexão? O que você quer dizer?" Sua mente estava emaranhada, e antes mesmo de obter uma resposta, a terra tremeu, como se quisesse revelar uma nova camada de caos. O mar se agitou, e uma sombra gigantesca emergiu do fundo. Um barco antigo e enferrujado apareceu, como um fantasma de outros tempos. E entre os gritos da multidão, Clara sentiu uma presença familiar. Quando a porta do barco se abriu, um homem mais velho, com traços que remetiam a Lucas, apareceu. O rosto dele estava marcado pela dor, mas também apresentava um brilho de reconhecimento, como se estivesse à espera de um reencontro. "Você não é a única que foi presa a promessas, Clara," ele disse, a voz ecoando com a gravidade de uma profecia. "Estava na hora de você saber a verdade." Clara não conseguia processar o que estava vendo. "Quem é você?" Sua voz estava trêmula. O homem sorriu com tristeza. "Sou seu avô. E você é a chave para quebrar a maldição que nos mantém presos." Um silêncio sepulcral tomou conta da praia. Ninguém se atreveu a respirar. "Um avô? Mas você deveria estar morto!" A incredulidade quase fez Clara desmaiar. "Havia um pacto, minha neta. Um pacto que nos ligou ao mar e ao que está escondido nele. Todos nós vivemos em função dessas decisões. O que acontece a seguir depende de você." Ele respondeu com um olhar que parecia atravessar gerações. Antes que Clara pudesse absorver tudo, uma nova onda arrebatadora atingiu a costa. E a criatura resfolegou como se estivesse sendo consumida. Em um movimento súbito, o avô levantou a mão e uma luz dourada emanou dela, envolvendo Clara em um calor acolhedor. "Escolha, querida. Escolha sabiamente," ele sussurrou. Nesse instante, Clara teve uma visão. A figura de Lucas, em sombras, poderia ser um aliado ou um inimigo. Imagens de seu passado se misturavam,
revelando um segredo aterrorizante. Todas as escolhas que Lucas havia feito, cada passo, cada gesto, tinham sido guiados por um desejo profundo de manter a verdade oculta. Lucas, ele não é quem você pensa que é, o avô continuou, enquanto a brisa carregava histeria e desespero na atmosfera. Ele sabia de tudo. A escolha dele poderia afetar o futuro de todos nós. O coração de Clara disparou. Ela olhou para Lucas, agora distante. O mar estava contra ele. E enquanto a realidade era desnudada, a conexão deles, que antes parecia forte, agora tremia. Lucas, o que você escondeu de mim? Clara gritou, sua voz cortando o ar. Ele hesitou, um pânico evidente em seus olhos. Clara, por favor, não podemos deixar que isso aconteça. Eu só queria te proteger. Mas o peso das palavras dele já estava feito, criando fissuras nos laços que uma vez foram inquebráveis. Proteger como? Com mentiras? A raiva tomou conta. A dor que sentia agora se misturava à confusão. O mar rugia, mas a tempestade interior dela era insuportável. E então, antes de qualquer um poder fazer algo, a criatura fez o que ninguém esperava. Um grito ensurdecedor ressoou nas ondas. E tudo ao redor dele se despedaçou. Um turbilhão de água e luz os engoliu. E como um eco distante, as palavras da criatura reverberaram. Se não decidirem logo, a escolha será feita por mim. E nesse momento, Clara percebeu que a batalha não era apenas sobre a verdade, mas sobre amor, traição e a essência do que significava ser família. Enquanto tudo escurecia, ela sabia que a luz do futuro estava em suas mãos. A decisão tinha que ser feita, não apenas por ela, mas por todos. O que o mar realmente exigia? O que eles sacrificariam para salvar o que amavam? O som do tumulto do mar se transformou em um sussurro, mas Clara já não sabia se era o fim ou um novo começo. Enquanto Clara sentia a pressão do mar contra sua pele, tudo o que conhecia estava desmoronando. O avô dela, um homem com características marcantes, olhava nos olhos dela com uma mistura de amor e tristeza. A escolha é sua, Clara, ele disse, sua voz vibrando na brisa salgada. Você é a única que pode quebrar o ciclo e libertar todos nós. Lucas ainda estava paralisado, o choque deixando seu rosto pálido. O olhar dele se alternava entre Clara e a imagem do pai que estava prestes a desaparecer. Eu não sei o que fazer. Sua voz era um sussurro. Quase perdido sob o rugido do mar. O desespero crescia, e Clara podia sentir o nó na garganta apertando cada vez mais. E então, a criatura, que agora tomava a forma do pai de Lucas, ergueu a mão e disse: a decisão está nas suas mãos. Você pode escolher ignorar ou aceitar a verdade. E enquanto falava, a água se agitou ferozmente, como se o mar estivesse tentando abrir os olhos de Clara para o horror que a cercava. Clara respirou fundo, as emoções transbordando. Ela olhou para Lucas, que parecia à beira do colapso. Se somos irmãos, isso muda tudo, ela sussurrou, a realidade invadindo sua mente. Mas era essa verdade que os unia? Ou havia algo mais sombrio escondido sob a superfície? Você precisa decidir. A voz do avô ecoou, e Clara percebeu que o tempo estava se esgotando. A criatura, a sombra de um passado, esperava por sua escolha. Com um grito triunfante, Clara agarrou a mão de Lucas. O calor entre eles parecia combater o frio da situação. Vamos juntos, Lucas, ela exclamou, seus olhos determinados. Eles precisavam quebrar o ciclo de mentiras, e a revelação do sangue parecia não ser um fardo, mas uma fortaleza para enfrentar o destino. O mar reagiu de forma violenta. Chispas de luz e breves vislumbres de memórias iluminavam o ar. Imagens de risadas e lágrimas, amores
e dores. Clara e Lucas sentiram as correntes os puxando para dentro, como se o mar soubesse que a escolha deles tinha o poder de mudar tudo. Clara, isso é insano! Lucas gritou, mas Clara sabia que o que estavam diante era a única saída. Eu escolho o amor, escolho a verdade. Clara gritou, sua voz ecoando contra o rugido das ondas. E como se suas palavras tivessem um poder mágico, as águas começaram a arrebentar com mais intensidade. A criatura formou-se novamente em uma esfera de luz, e então a luz os engoliu. Clara sentiu uma explosão de calor e amor incondicional. Era como se estivesse sendo abraçada por memórias de todas as suas vidas passadas. Tudo era claro, e enquanto seu interior brilhava, a figura do pai de Lucas começou a dissipar-se, fazendo com que a sombra se esmaecesse e finalmente sumisse nas ondas. A criatura agora era uma mera lenda, e o mar finalmente estava em paz. Quando os últimos resquícios de dor se dissiparam, Clara e Lucas estavam de volta na praia. O sol brilhava sobre eles e a brisa leve parecia um abraço caloroso. Clara olhou para Lucas, um sorriso ressurgindo em seus rostos. Nós fizemos isso! Que loucura! Mas no fundo, Clara sabia que o que vivenciaram seria eternamente marcado em suas almas, que os ligava de uma maneira que nada poderia destruir. E embora houvesse muita coisa a reconstruir, eles estavam juntos. Só espero que possamos aprender com o passado, Lucas sussurrou. E Clara assentiu, sabendo que o caminho à frente seria longo, mas não mais cheio de segredos. Ela podia ouvir as ondas sussurrando promessas de recomeços, cheias de amor e luz. E, quando se foram juntos para a frente, os ecos das antigas histórias murmuravam novos começos. E com o coração cheio de esperança, Clara olhou para o horizonte, onde o mar e o céu se encontravam, como se não houvesse fim. Era só o começo de uma nova história. Antes de você ir, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso é crucial para alimentar o algoritmo. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o F.